Fala, meu povo! Comentáriozinho rápido aqui sobre como é que a gente resolve o choque de regras, que às vezes a gente estuda com o nome de antinomia, não é? Conflito de normas. Vamos lá, quais são os 3 critérios tradicionais que a gente tem para resolver esse tipo de situação? Hierarquia, cronologia e especialidade. Como é que isso funciona? Imagina que você tem uma norma, uma regra dizendo que sim e a outra dizendo que não. Então as duas não podem conviver ao mesmo tempo. Você não pode ter ao mesmo tempo uma lei dizendo que você pode fazer outra coisa e outra dizendo que está proibido. Você não pode. Como é que a gente resolve? Primeira coisa. Se uma delas for a Constituição e a outra for a lei, se uma for superior, a outra for inferior, vai valer a superior, tá bom? Então, digamos que o conflito é entre a lei e a Constituição. A gente está aqui com a pirâmide do Merkel. Muita gente fala que é do Kelsen, acha que foi o Kelsen que fez. Não foi, foi um colega dele, foi o Adolf Merkel. Mas, enfim, se você tem uma delas na lei, a outra na Constituição, você usa a hierarquia. Vai ficar valendo a Constituição porque ela é superior à lei, ela está acima da lei, tá bom? Às vezes o problema acontece na lei. Você tem uma lei dizendo que sim e a outra dizendo que não. Nesse caso, como é que você resolve? Você vai buscar a cronologia. Você vai ver se tem uma mais nova e outra mais velha. Se for essa situação, vai ficar valendo a lei mais nova. No primeiro semestre, às vezes a gente pensa que a lei mais velha, porque é mais antiga, mais tradicional, mas não, é a mais nova, a mais adequada ao estado atual da sociedade. Então imagine, nós tínhamos o Código Civil de 1916, naquele tempo, feito por Clovis Bevilacqua. Era um código bom, mas para aquela época a sociedade mudou, se transformou, foi necessário um novo código, o Código de 2002. Eles são incompatíveis, então há claramente conflito entre eles e vai ficar valendo o que vale hoje, é claro, o Código de 2002, tá? Em outras situações, você tem o critério da especialidade, você consegue utilizar esse critério. Como é que vai funcionar aqui? Eu estava falando do Código Civil. O Código Civil é a lei geral de contratos, tá? Então, quando você procura a lei que dá o padrão geral dos contratos, é o Código Civil, que é uma lei. Mas existem contratos que são regidos por leis específicas. Então, o contrato numa relação de consumo. Então, você comprou uma mercadoria, alguém que forneceu um serviço. Se é uma relação de consumo, a gente não vai aplicar, num primeiro momento, o Código Civil. A gente vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque é um contrato específico que tem uma lei específica. Outro exemplo, contrato de trabalho. No contrato de trabalho, a gente aplica a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Por quê? Porque é um contrato específico que tem uma lei específica. Então, sempre que você tiver um conflito de normas, uma antinomia, um conflito de regras, você vai tentar resolver com base nesses critérios. Você vai ver se tem uma superior, outra inferior, se tem uma mais antiga, uma mais nova, ou se tem uma geral e uma específica, tá bom? E com isso você resolve muitas situações. O problema é, e quando a gente tem o conflito de duas normas constitucionais, uma colisão de normas constitucionais, porque aí não dá para falar em hierarquia, está tudo na Constituição, não dá para falar em cronologia, foi tudo feito em 1988, ou pelo menos boa parte, e não dá para falar em especialidade, porque está tudo na Constituição. Então, como é que a gente resolve? Isso é tema para as próximas aulas, tá bom? Beijão, bons estudos.